Olá, olá Norton. Olá, olá César, como Primeiramente eu está? quero te agradecer pela possibilidade que você está dando para me responder algumas questões que na minha campanha estão muito obscuras, do qual eu já tenho entrado em contato com o partido, com algumas pessoas, e ninguém conseguiu me explicar direito a respeito dessas questões. Portanto, eu estou fazendo algumas lives justamente para esclarecer aos candidatos qual a responsabilidade e porquê de muitas coisas que estão acontecendo sem que eles nos possam passar uma resposta convincente. A primeira delas é justamente do que trata o fundo eleitoral. Como que é dividido esse fundo eleitoral? A segunda, dos porquês que eu tenho, que seria a proibição de candidatura independente. A terceira seria os privilégios que acontecem dentro das legendas. E por último, prestação de contas. E é por isso que eu te convidei, justamente, Norton, para você falar a respeito de prestação de contas. Essas prestação de contas que justamente é uma obrigação do, do próprio candidato. Por sua vez, a grande pergunta é: como fazer prestação de contas se eu não recebi nada? Então eu começo por aí, Norton. Se você quiser se apresentar, é, por favor, tenha a palavra. Bom, César, obrigado pelo convite, né? Espero poder contribuir com a minha experiência de vida e acadêmica. Eu atuo na justiça como perito judicial contábil há mais de 35 anos. Sou empresário em consultoria na área de desenvolver empresas, né, e alavancar negócios. Bom, os porquês na vida de um perito e auditor é algo que está sempre na frente dos trabalhos, né? Entender o porquê cada gasto é feito, o porquê cada negociação aconteceu, até para apresentar para o juízo ou para quem contratou o que exatamente aconteceu. Bom, esse o porquê da prestação de contas, né? Então, essa é uma exigência que os candidatos precisam ter de apresentar contas, né? Você me perguntou o que eu vou prestar conta de não ter recebido nada. Então, você vai fazer é uma exigência burocrática. O que você vai fazer? Eu recebi zero, gastei zero, e é igual a zero. Se você não recebeu nenhuma doação e nada, você não vai você vai ter que prestar conta desse zero que você recebeu. Então essa é a grande lógica, é uma coisa bem estranha para quando nós vemos isso, né? Eu não recebi nada, eu vou prestar conta de quê? Então você vai ter que fazer o formulário e preencher essa parte burocrática, né? Valor recebido zero, gastei zero e e é zero. Então, isso daí você tem que apresentar dentro da legislação aí até o final da eleição, né? E se tiver dívidas, você tem um prazo um pouquinho maior para efetuar a prestação de contas. Veja aí, Tem? Ah, Norton, desculpa aí. imagino. Veja que interessante. O partido pediu para que eu fizesse três aberturas de conta, tá? Tá. Uma delas, que. E tem que ser nos bancos públicos. É bem interessante isso. E uma delas sai exatamente o CNPJ que eu tenho que assinar, o CNPJ do partido. Eu creio que essa conta é para eventual crédito do partido
na minha campanha. Havendo esse crédito, e depois da campanha, eu tenho até o final do ano, se não me falha a memória, e o próprio banco é como se eu tivesse dando uma autorização para debitar o recurso que ali se encontra, se eventualmente encontrar, e volta para o partido. A sobra, na prestação de contas, se tiver sobra, tá? Digamos que você recebe 10, gastou 5, você teve um saldo de 5 na conta. Isso daí vai para o partido, tá? Então, essas exigências que o partido faz, ele já está amarrando, já está se assegurando que essa sobra de campanha, né, da campanha de cada candidato do partido respectivo, que o dinheiro volte para eles. Então, a sobra vai para eles, né? Aí a gente acaba perpetuando os mesmos no poder, né? É, Então, isso daí é complicado. Se você pegar o fundo eleitoral, que deveria ser dividido igualmente para todos os candidatos, né? Que é um dinheiro bem grande, você já deve ter feito essa conta e provavelmente você vai falar sobre isso também. eu tenho só para falar para você exatamente que eu fiz um cálculo meio que só para identificação, tá? Olha que interessante. Existe dois, e aí que porque envolve recurso, por isso que tem que prestação de contas. Como há uma exigência que eu preste contas do crédito que entra eventualmente na minha conta, a principal pergunta é o seguinte: do fundo eleitoral, que são 4,9 bilhões, que é para gastar na campanha, os partidos ganham da sua proporcionalidade, por sua vez, haveria, no meu entender, uma obrigação para repassar para os candidatos. Então, só para você ter uma ideia, sendo que 4,9 bilhões, que é o fundo eleitoral que deve ser gasto nas campanhas, na campanha principalmente de 2022, ele tem hoje, até o presente momento, 28.274 registros. Registro, tá? Desses registros aqui, Norton, fazendo uma divisão por cima, dá 173.304,09 reais para cada candidato. Ou seja, quem trabalha na campanha é o candidato e os seus apoiadores. Por Exato. sua vez, esse recurso não entrou. Portanto, como existe essa regra, eu entendo que esse dinheiro, essa cota, deveria ser igualmente distribuída para todos os candidatos. Aí sim há uma diferença, digamos, para presidente, para deputado, isso e aquilo. Enfim, poderia ser melhor dividido, digamos assim, nessa questão, por ter a exigência de prestação de contas. Ao meu ver, eu deveria ter direito a algum depósito para custear as minhas despesas. Tem o fundo partidário que os partidos estão recebendo, isso é uma coisa. E, por sua vez, o partido já deveria apoiar os seus candidatos, né? Não somente entregando santinhos, né, para divulgação. Deveria, pelo menos, dar um auxílio, não sei se você vai me falar, mas despesas com gasolina, alimentação, locomoção, né? Carro, né? O carro alugado, o teu carro, tudo isso é um custo alto, porque você tem que correr aí por diversos lugares, né, para fazer campanha. E essa distribuição
que você citou, que seria o justo, né? Para cada candidato já mostrar até o seu poder de controle de gastos, né? Porque você teria esses R$ 170 mil, todos teriam esse valor, então os candidatos novos que estão vindo com boas intenções e quebrar alguns paradigmas que existem aí, né? Eles teriam que trabalhar bem esse dinheiro, porque muitos não têm os recursos milionários dos mesmos que já estão lá, numa reeleição e tudo mais, né? Uhum. E não tem apoio também de empresas para não ficar preso com ninguém, né? Está simplesmente procurando fazer o bem para o povo. Ah, Norton, deixa eu fazer uma observação aqui. Para o pessoal que está nos assistindo, qualquer pergunta pode colocar no chat que a gente vai respondendo também, se quiserem fazer algumas perguntas, porque pelo jeito é um tema delicado e que eu sofri na pele e eu sei quais são as dificuldades de uma campanha. Por sua vez, que eu entendo que eu não tive apoio como deveria ser feito. Porque, pelo que eu estou entendendo, e veja se eu estou errado nesse sentido, do poder do fundo eleitoral, que são 4,9, e eu não recebi nada, obviamente que eu tive um custo para isso, e esse custo saiu do meu orçamento, que eu tenho que prestar conta, esse fundo eleitoral, esse fundo eleitoral é bem maior do que a gente pode imaginar. Porque se eu gasto, digamos aí, 50 mil na minha campanha, um exemplo, tá? 50, eu tenho que prestar contas. E isso daqui não tem o imposto que essas pessoas estão colocando para o fundo, é, para a minha campanha. Por sua vez, eu prestando contas, esse valor é uma somatória a mais nesse fundo de 9 e 4,9 bilhões. Eu estou correto nesse raciocínio, Norton? Sim, esse montante daí, pensando agora no compliance, tá? Porque eu sou dessa área, e na transparência, é o que deveria ter, né? Uhum. É o que muitos falam que tem transparência, mas a gente vê que nem sempre é assim. Tá sempre faltando alguma coisinha, né, para essa transparência total. O teu raciocínio está perfeito, né? Essa conta simples é a conta que tem que ser feita, né? Eu tenho um valor para os candidatos, que é um dinheiro Só um público, pouquinho, e Norton. dividido Tem pelo como número de você chegar, candidatos. só um pouquinho, tem como você chegar um pouquinho mais perto da câmera? Tem, Isso. Aí. Ótimo. Aí todo mundo pode ver você. pode ver. Então, tá bom. Então, essa transparência e esse apoio aos novos, que eu acho que é muito importante e salutar para as mudanças que precisam ser feitas, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta, Uhum. tá? O número de votos necessário para a sua candidatura, você trabalha para alcançar o número de corte, né? Você obtendo este número de corte, isso daí é somado para o partido, né? Você me corrija se eu estiver errado, é somado para o partido, e do total desse número vai ser definido as cadeiras que cada partido conseguiu, né? Se você atingir a sua meta, você consegue entrar ou nessa divisão do partido vai outras pessoas? Daí, eu acredito que eu possa responder sim.
Foi essa pergunta que eu fiz lá no partido, porém é aquela questão que não foi muito bem esclarecida. Por sua vez, eu fui atrás para pesquisar, para verificar o que significa isso. Como existe o fundo partidário, que hoje é de 934 milhões, que serve justamente para sustentar todo o sistema partidário no país. Quer dizer, é aquele dinheiro que vai para pagar os custos operacionais e administrativos dos partidos políticos, tá? Que é uma empresa privada, é uma entidade privada, tanto CNPJ como do poder privado. E esse valor é além desses 4 Isso, bi que você falou. aí Tá. sim foi feito e foi aprovado o fundo eleitoral para se gastar efetivamente, e o valor foi colocado 4,9 bilhões. E o que significa isso? Cada um dos candidatos vai fazer a sua campanha. Fazendo a sua campanha, eu teria uma quantidade de votos. Portanto, todos os candidatos do partido X específico vão estar trabalhando para uma quantidade, cada um deles fazendo sua parte, teria uma quantidade X que é feito do próprio, para o próprio partido. Digamos assim, eu fiz 13 mil votos, a outra pessoa fez 7 mil votos. A contabilidade, a somatória de tudo isso daí vai para o partido. Esse é um ponto. Por sua vez, o que acontece? Dentro do partido, se na eleição, digamos, tem 10 milhões de votos válidos, 10 milhões de votos válidos, ou seja, 10% deles se referem ao corte. Portanto, eu precisaria de, vamos lá, 100 mil votos, ok? O partido fez 100 mil e um voto. Ou seja, o partido conseguiu chegar a esse corte. Portanto, ele elegeu um deputado. Agora, o mais votado entraria. Atingiu-se, portanto, 100 mil mais um voto, ok? Por sua vez, o mais votado entraria. Então, essa é a Dentro dessa questão. somatória desses 100 mil votos. Isso, exatamente. Agora, por exemplo, eu fiz 13 mil, todo mundo fez aí abaixo disso e chegamos a 100 mil e um votos, ou seja, eu entraria, porque eu sou mais votado dentro do partido. Dentro do partido. Então, nessa dinâmica e a exigência de você ter um partido para se candidatar, você pode estar perpetuando sempre Os algumas mesmos. pessoas, né? Na realidade, e eu cheguei à conclusão, Norton, que o trabalho da minha campanha é. Eu não estou trabalhando para mim, eu estou trabalhando para outro candidato. E no caso, no meu entendimento, é o candidato que tem privilégios dentro do partido. Ou seja, esse fundo é mais direcionado para ele, o dinheiro que é público e deveria ser equânime, mas é direcionado para ele. Enfim, acho que todos os partidos têm isso daí. Então, por isso que essas questões ainda ficam muito, digamos assim, sem resposta, e eu não consegui ter diretamente pelo próprio partido onde que eu sou filiado. Por sua vez, também eu não nem me aprofundei com relação a eles, porque eles dão só questões mais, eu vou te fazer a gravação de algum vídeo para apresentação na TV, do qual é inócuo também, porque como o partido
é pequeno, então ele tem um espaço muito curto, não contempla, embora tenha feito as gravações, mas não é passado efetivamente nas, nas No horário TV, é político, isso, nas no TVs. horário eleitoral gratuito. Esse daí seria mais um motivo do partido apoiar todos os seus, né? É, Agora, você tem acesso a esses valores de gasto com gravação e tudo mais? olha, Norton, eu não assi- Você poderia solicitar que uma gravação custa caro, né? E ao invés de você gravar o seu vídeo, você receber em espécie para você poder usar melhor o dinheiro? É aí que tá, Norton. É o seguinte, eu não assinei nada. Eu só fui, tiraram a minha foto, mandei a minha foto, e no dia da gravação do. E é um take assim de poucos segundos, tá? São dois que eu fiz, que era para aparecer no horário eleitoral gratuito. E eu não assinei nada. Na realidade, prestação de contas que eu entendo é justamente isso. Então, quem está administrando a minha campanha é o próprio partido, pelo que eu estou entendendo. É isso. É, por essa colocação, ele espera que os seus candidatos consigam atingir a cota de corte para colocar um, né? O mais votado entre esse pool aí. Então, E, você está trabalhando para o partido mesmo, porque aí o que entrar vai para o partido. Aí, na hora das votações necessárias lá, você escuta aqueles absurdos lá. Eu penso ao contrário, mas eu vou seguir a determinação do partido. a gente fica. Não tem outro É, jeito, não. É amarrado. Agora, então, os descontentes, como já houve o caso de os descontentes são expulsos e efetivamente eles vão para outro partido, mas acaba se amarrando justamente no outro tá. partido, né? Então o E sistema, eu creio que o sistema eleitoral brasileiro deve, e acho que é bem um momento para que se faça uma reflexão e, quem sabe, até uma reforma, né? Uma reforma desse sim, sistema, porque de igualitário ele não é nenhum, simplesmente privilegia e o que possibilita também a perpetuação desses mesmos, de Modesto Carvalho falou muito bem sobre isso, que é a perpetuação do poder desses profissionais, políticos profissionais. já houve algum projeto para os candidatos entrarem nessa disputa sem partido? E essa é a bandeira que eu estou levantando no norte. Porque, veja bem, os aprovados não vão fazer essa lei, porque efetivamente quebram a hegemonia e o poder dos partidos. Porque se eu tenho uma candidatura independente, se eu acredito que eu tendo as possibilidades, eu vou fazer a minha campanha com os meus recursos, com a minha prestação de contas. É esse Exato. sentido que eu estou imaginando. E por que que não passa? Porque quem é privilegiado dentro do partido e entre aspas aí, conseguiu ser eleito, a hora que chega lá no Congresso, eles não vão, não tem como, não tem como fazer alguma lei nesse sentido. Porque efetivamente aí estaria a ruptura do poder público com o poder privado. E o que está acontecendo é que todo o recurso público está sendo administrado por uma entidade privada que ela faz esses privilégios. Então, não se muda essa diretriz, digamos assim, dentre os partidos. Porque eu vejo da seguinte forma também: os partidos em si, os donos dos partidos, os presidentes dos partidos,
é que resolvem essa questão. Então, no meu ponto de vista aí, nós somos manipulados. Manipulados em prol de poucos, de empresas privadas, como você disse, né? Usando o dinheiro público. É E se isso eu aí. pegar esses 4,9 bi, é isso? É, Mais 900, né, que vai para os partidos, puxa, é muito é dinheiro, mais de né? 5 bilhões. Então, É uma. por isso que a prestação de contas e uma transparência e uma auditoria em cima disso tudo, né, dessas contas, se tem o Tribunal de Contas que vai em cima, indefere algumas, aí eles indeferem, só que a pessoa está no poder, aí acaba engavetando qualquer coisa É. nesse sentido. Norton, deixa eu fazer uma pergunta para você. Não sei se você pode ou não responder, tá? Vamos ver. Mas, se for possível, existe a possibilidade, como se trata de dinheiro público, portanto, dinheiro do contribuinte, ok? Ao ser manipulado, administrado, gerido por uma entidade privada e ela tem que prestar contas também, certo? Sim. Existe uma forma da gente pedir, como você falou, TCU, sei lá, eu não vejo qual órgão, e eu acredito que teria que ter o TCU, de uma auditoria mesmo. Você mexe com auditoria, compliance e tudo mais, poderia haver uma auditoria privada para em cima dos partidos? Isso é possível, né? Porque é uma empresa privada. E a auditoria ela tem que ser feita e a prestação de contas tem que ser feita. Então, Olha aí. normalmente, essas existem auditorias que são feitas, né? E apresentadas para ter um parecer técnico, né? Em cima dessas contas, né? E essa transparência deveria ser clara e mostrada para todo mundo. Então, para onde foram esses 4,9 bi? Né? Para onde foram os 900 dos partidos? Então, hoje você tem algumas situações que você consegue analisar quanto cada um está gastando. Aí você, quando você vai ver os porquês daquele gasto, você descobre que uma empresa foi aberta há pouco tempo para que está recebendo uma grande parte desses recursos, é onde aparece aquelas conhecidas bandeirinhas vermelhas, as red flags, que o pessoal fala na auditoria, para chamar atenção, para ir a fundo no porquê daquele gasto, no porquê daquela empresa contratada, né? Se realmente foi tudo isso mesmo, se está ok, para auxiliar até o órgão de fiscalização pública a dar o seu parecer, né? Dar o seu ok, o seu consentimento que aquilo está perfeito, né? Então, esses mecanismos já existem, auditorias, né? E pode ser feito plenamente. Quando a gente fala em compliance, né? É engraçado, você fala compliance em partido político, tudo, o pessoal às vezes fica, né, dá risada. Quero ver você pôr isso em prática, quero ver você conseguir isso a longo prazo, não a um curto prazo, apresentar uma prestação de contas falando está tudo em compliance, depois desaparece tudo. Todos os mecanismos já existem, tá? A auditoria pode ser feita a qualquer momento num partido, ele pode ter uma transparência e não tem o porquê, se eu estou fazendo tudo certinho, não tem o porquê eu não colocar num portal de transparência, mesmo de uma empresa privada, eu recebi 100 milhões. O que eu fiz com esses 100 milhões? Entendeu? Ah, o salário de fulano é tanto, 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 tanto. O público vendo todos esses gastos, né? Ele vai poder avaliar melhor se ele vai naquele partido,
que a gente está vendo que é o partido que ganha, né? Não é É. o individual, né? Então, você pega um candidato que tem 1 milhão de votos, ele ganha, só que ele está levando um monte que ninguém votou neles para a Câmara. Esse índice, se não me engano, eu vou até verificar mais. 5% são eleitos. O restante vai tudo pela. Então é Então, é desproporcional. um, é um Teria absurdo que isso, né? realmente mudar essa questão aí. Exato. Esses dados, você vê, eu não sou um profundo conhecedor da sua área, né? Mas para prestar contas, fazer auditoria, é simples, né? Você precisa de pessoas competentes, né? Porque tendo pessoas competentes, tudo fica simples, né? É, tem tudo. Então, isso é totalmente passível de ser feito, né? E aí tem que ter a boa vontade política, né? É verdade. Isso E está quanto imune. mais isso for feito, mais pessoas novas, com ideias novas e para o bem, vão aparecer, né? E conseguir fazer alguma coisa, né? É isso mesmo, Norton. Eu acho que você tocou na ferida aí. O difícil e é mais prazeroso, digamos assim. Mas eu creio numa reforma eleitoral, principalmente na, na conjuntura e diretriz. Se há ou não dinheiro público, também precisaria fazer uma reflexão com relação a isso. Entendo eu que, havendo a possibilidade de uma candidatura independente, e efetivamente sendo todo feito através do compliance, das prestações de contas e tudo mais, ele, o CNPJ dele, estaria sendo mostrado justamente pelo órgão controlador que no, no, na conjuntura atual é o TSE. Então ele faz toda a normativa e aí, ao passar para essas entidades no tido por partidos políticos, eles manipulariam e manipulam esse valor em privilégio de alguns e desprestígio de outros, né? Então, o que acaba inviabilizando qualquer tipo de novidade dentro da campanha do, do, do parlamento, do parlamento brasileiro. Portanto, aí se verifica os mesmos nomes, as mesmas condições, ou seja, esses nomes sempre vão estar no parlamento, porque essa é a condição. Então, engessa muito, creio eu, havendo a possibilidade, porque a candidatura independente fará com que um novo ideais, digamos assim, e pessoas novas no parlamento. Aí sim nós teríamos ordem e progresso. Que assim É isso seja, aí. né? A prestação de contas, além da parte numérica, em cima de tudo, para encerrar aqui, Isso. a prestação de contas tem o lado numérico, né? Recebi tanto, gastei tanto. Agora, você colocou, né, muito bem, a prestação de contas também e os porquês todos. Por que que só tenho 5% de pessoas que entraram por voto? Por que tudo isso? Então, se você pegar isso num contexto de compliance, de transparência, é uma prestação de contas também, não é? Então, você pegar a gestão de tudo isso daí e realmente fazer essa prestação de contas para o povo, né? E aproveitar agora que acho que o povo tá sendo um Atento. pouco mais atento, né? Tá sabendo em quem votar, né? Pelo menos tá aparecendo, né? O pessoal né? É isso aí. Então, isso é uma prestação de contas também.
Eu acho que é bem interessante. E quanto mais transparência tiver, É melhor. é melhor, porque aí nós vamos ver todos os seus eleitores, espero que sejam muitos, É isso aí. né? Bom, Vão saber se tudo que você falou para eles, se você está fazendo. Isso é o exatamente. básico, né? É o que todo mundo fala que eu vou fazer, mas na hora não. Não O, tem como. o eleitor não tem como saber tudo isso, né? Porque tem muitas coisas técnicas. O pessoal fala, vou dar casa, vou dar isso, vou dar aquilo. Só que precisa ter entrada de dinheiro para isso, né? É isso para mim que torna-se, digamos, a democracia, a forma, o voto, porque as pessoas que estão votando em mim votam no meu projeto, na minha visão e do futuro do país. Portanto, eu tenho contato com essas pessoas, diferente das pessoas que votaram, é como você falou. Ó, falam isso, falam isso, falam isso, chegam lá e acabam não exercendo ou não fazendo aquilo que havia prometido. Então, por isso Perfeito. que é muito difícil, digamos assim, entender que um político cumpra as promessas Sim, que fizeram. E dessa forma, na candidatura independente, eu creio que a democracia é mais viva, porque tem esse contato. Queira ou não sim. queira, aquele que votou em mim, eu sei quem votou em mim, porque eu fiz a campanha direcionada para essa Exato. pessoa. E você entrando lá, você pode ter certeza que eu vou cobrar você também. É isso aí. Então, Norton, eu acho que já passou o tempo que a gente já. tinha planejado. Eu quero te agradecer imensamente a sua disponibilidade de dessa conversa, desse bate-papo, muito esclarecedor. Eu creio que também essa live ela vai ser estendida, as pessoas vão e principalmente vão assistir e principalmente Norton aos candidatos, porque tem muita coisa, mas muita coisa mesmo que a gente só está fazendo, mas sem esclarecimento, sem digamos até como o que falar e tal. Então a gente fica muito excluído. Somos os Sim, excluídos do partido. Ao contrário, aqueles que têm o privilégio são bem assistidos, advogado, enfim, o que acontece no registro, estão lá, estão em cima. Enfim, há uma grande disparidade entre os privilégios que acontece hoje dentro do partido. Mais uma vez, Norton, obrigado imensamente. Eu creio que haverão outras questões que não foi abordada aqui. Eu passo para você essas questões e quem sabe, se for o caso, a gente faz uma nova live aí para esclarecimento, porque muita gente vai entrar em contato. E principalmente para os perfeito. candidatos, que é uma obrigação, né, Norton? Se por um acaso ele não fizer a prestação de contas, ele fica impossibilitado de participar de novas eleições Exato. que eventualmente ele se vê com os seus objetivos participar. Perfeito. Agradeço, César. Espero muito sucesso na sua jornada Assim, se Deus quiser. e fico à disposição. Espero ter contribuído um pouquinho, né, com, com essa Contribuiu nossa sim. conversa. E se alguém quiser fazer perguntas, tudo pode mandar pro César que a gente vai respondendo lá nas mídias sociais que ele colocou à disposição de todos, tá? Mais uma vez, obrigado.